Boa noite, muito boa noite, meus queridos amigos do Facebook. Muito boa noite, queridos amigos dessa página maravilhosa do Centro Espírita Luz do Evangelho. Uma noite muito iluminada e cheia de saúde e paz para todos vocês, é o que eu desejo. Nossa palestra vai começar daqui a 3 minutos. Como foi divulgado, o tema será Sinais dos Tempos. E eu quero agradecer a participação de todos vocês, que eu sei que estarão aí do outro lado, me dando força e torcendo para que tudo transcorra na mais perfeita paz. Tanto vocês, encarnados amigos meus, amigos do Centro Espírita Luz do Evangelho, quanto a equipe de Jesus. Os superiores espíritos do universo que trabalham na grande seara de Jesus estarão conosco. Porque esse trabalho simples, singelo, é feito em nome de Jesus. E quando nos reunimos presencialmente ou virtualmente com o mesmo objetivo, o mesmo pensamento focado em Jesus, Ele vai estar presente. Porque Jesus não mente. Ele nos garantiu que estaria presente em todos os momentos em que nos reuníssemos em seu nome, desde que esse encontro fosse sincero. E é o que acontece nesse momento. Em nome dele, nós estamos reunidos mais uma vez. E eu quero agradecer a Cláudia. Boa noite, Cláudia. Acabou de entrar na página, desejando boa noite. Boa noite, Cláudia, querida amiga. Boa noite, Abrão. Abrão também. Boa noite a todos. Eu quero agradecer de coração a Cláudia e ao Abrão, que são os responsáveis por essa palestra, porque foram eles que me convidaram. Eu fico muito grato, com o coração cheio de alegria por eles terem lembrado de mim. Afinal de contas, esse trabalho é importante para mim, porque assim, quem sabe, eu consigo melhorar um pouco. Quem sabe meus ouvidos conseguem ouvir o que eu falo e eu melhoro cada vez mais. E também pago os meus débitos espirituais, que eu tenho certeza que são muitos. E o trabalho nos favorece nesse sentido. Então falta 1 minuto, daqui a 1 minutinho nós vamos iniciar. Eu quero dizer para esses que estão entrando e para aqueles que vão entrar depois, ou assistir, mesmo após a palestra ter terminado ao vivo, que a palestra de hoje vai servir para aqueles que acreditam num Deus poderoso, num Deus onipotente, num Deus sapiente em absoluto, absoluto em todas as suas perfeições. A palestra de hoje só serve para essas pessoas que acreditam num Deus assim. Um Deus que não dá para medir com palavras, mensurar. Para aqueles que acreditam que viver não é brincadeira. E não estamos aqui de passagem e nunca mais voltaremos. Aqueles que acreditam que a morte aniquila com tudo, que virá um nada absoluto, não. Essa palestra não vai servir para essas pessoas que continuam acreditando dessa forma. Essa palestra vai ser importante para quem acredita na imortalidade da alma, para quem acredita na pré-existência do espírito e na imortalidade da alma. Estamos num caminho infinito rumo à perfeição. E quem acredita também que a Terra é uma das grandes moradas na casa do Pai. E a casa do Pai é o universo. E a Terra é apenas uma das moradas que nós estamos habitando nesse momento. Então nós vamos procurar focar por esse sentido, porque é o sentido real, é o sentido que interpreta as Escrituras Sagradas e que coaduna com a terceira revelação do Cristo, que é o Espiritismo. Tá bom? Nada do que eu vou falar vai ser porque eu acho, coisas da minha cabeça, não. Inclusive vai ter um momento que eu vou ler um trecho da própria Bíblia e do próprio livro A Gênese, de Allan Kardec, para que vocês vejam a importância desse tema. Já se deu às 20 horas, e como tudo acontece no Espiritismo, a gente começa com uma prece,
Eu gostaria que quem quiser, quem desejar, que pegue o seu copo com água e deixe próximo, porque no final, nas vibrações, na prece final, a água será fluidificada pelos benfeitores espirituais e nos servirá, obviamente, de remédio para males que às vezes desconhecemos até que temos. Tá bom? O meu copo está aqui. No final, tomaremos essa água. Aqueles que queiram, cerrem levemente os seus olhos, para que as formas exteriores não venham atrapalhar a nossa concentração no alto, numa esfera superior, em um lugar paradisíaco, morada dos bem-aventurados, um lugar onde Deus habita nessa esfera e habita sobretudo dentro de cada um de nós. E assim imaginando, entrando na presença desse Deus Altíssimo, dessa força maior que nos mantém vivos e que controla todo o universo com sapiência, queremos pedir a Deus, nosso Pai, que permita que os benfeitores espirituais estejam conosco, nos intuindo e nos dando força na caminhada. E agradecer a Jesus por ser o nosso divino mestre, o responsável por estarmos nesse caminho espírita que abraçamos e que amamos de verdade. Agradecer ao Cristo Jesus por nos mostrar o caminho, aliás, o único caminho que conduz a Deus, Ele próprio. E assim, na certeza de que tudo transcorrerá na mais perfeita ordem e na mais harmoniosa paz, pedimos licença a Deus, nosso Pai, para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja, e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-se que determinado mosteiro estava para acabar, por causa da nova moda, que dizia que Deus era superstição, por causa da nova moda que dizia que Deus era uma piada, que dizia que Deus não existe. O mosteiro estava para acabar por causa do materialismo que tomava conta da região. O ateísmo campeava por todos os lugares e o mosteiro estava cada vez mais deficitário de noviços e de monges também. Quando restavam apenas poucos noviços e o último monge estava para desencarnar, para entregar sua alma a Deus, em seu leito de morte, o último monge manda chamar os noviços que ainda restavam e em seu leito de morte lhes diz: aqui, no meu leito de morte, eu tive uma revelação. Um anjo do Senhor apareceu aqui, no meu quarto, e disse que um de vocês está determinado a ser santo. Disse isso e expirou. Disse isso e desencarnou. Eles então prepararam o velório e prepararam o enterro do último monge. E durante os preparativos do enterro, uns olhavam significativamente para um, outro olhava para o outro, procurando imaginar qual será de nós que está destinado a ser santo. Não sabiam, mas diante da perspectiva de estarem vivendo junto com
uma pessoa que estava determinada a ser santo, eles se entusiasmaram, arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. Só restavam 5 noviços no velho mosteiro. Mas aqueles 5 apenas começaram a trabalhar com afinco, com amor, com brilho no olhar. Começaram a colocar amor em todas as suas atividades. E pensando cada um deles consigo mesmo, quem será de nós o santo? Será aquele que prega com mais entusiasmo? Será aquele que é mais dado a praticar a caridade? Ou será aquele que conhece mais das Escrituras Sagradas? Qual de nós está destinado a ser santo? Cada um pensava consigo mesmo, mas diante da expectativa de estarem convivendo com um santo ao lado deles, eles começaram a trabalhar com afinco. E as pessoas começaram a admirar a determinação, o amor, o entusiasmo que aqueles noviços estavam fazendo. E os jovens daquela aldeia, daquela região, começaram a se aproximar. E vendo como eles trabalhavam, com tanto amor, com tanto desapego, né? Com tanto entusiasmo, eles quiseram também aderir ao movimento. E quiseram também ser noviços. Teve um que disse ao pai: Pai, olhe como os olhos deles brilham. Eles trabalham com tanto amor. Eu quero fazer parte desse trabalho, pai. Eu quero ser noviço também, para trabalhar da forma como eles trabalham em prol de um mundo melhor. E assim era. Os jovens da aldeia começaram a entrar no convento, a entrar no mosteiro. Os anos foram se passando e eles, cada vez mais entusiasmados, levantaram aquele mosteiro com muito amor. Ao passar 10 anos, aquele mosteiro já estava trabalhando com 80 noviços. Um deles agora como monge, como líder de toda aquela comunidade. Mas 80 noviços, de 5 noviços a 80 noviços, e o mosteiro se levantou novamente. E ninguém nunca ficou sabendo se aquele monge moribundo havia falado a verdade ou foi apenas uma mentira branca na intenção de salvar o mosteiro. Ninguém nunca ficou sabendo, mas o mosteiro se levantou, porque todos passaram a trabalhar com muito amor e determinação. Não ficaram mais desanimados. Meus amados, é assim que devemos viver. Porque todos nós, na verdade, estamos destinados a ser santos. Todos nós, indistintamente. Porque fomos criados para isso. Fomos criados para a perfeição, como Deus é perfeito. Como disse-nos Jesus no Evangelho, sede perfeitos ou sede misericordiosos, como o Pai é perfeito, como o Pai é misericordioso. E disse mais: tudo o que eu faço, não te admires. Um dia vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Se quiserdes. Então eu costumo dizer sempre em minhas palestras: se você quiser ser santo, você vai ser santo. Mas se você não quiser ser santo, você vai ser santo da mesma forma. É inexorável. É a lei do universo, é a dinâmica do universo, é a lei do progresso, é a lei da evolução. Existe progresso material e existe o progresso moral. E é para isso que nós estamos aqui. Não é para nascermos da concepção de um óvulo com um espermatozoide e acabar-se tudo quando a morte corporal acontecer. Não, não é para isso. A vida tem muito mais sentido. Agora, é claro que tudo tem fase na vida. Não é à toa que durante
eras centenárias ou até milenares, o homem sempre acreditou que o mundo iria acabar. Mas por que será que o homem sempre acreditou que o mundo iria acabar? Por interpretarem de forma equivocada, errada, as palavras sagradas das Escrituras. Porque as Escrituras sagradas, eu já disse várias vezes, sempre vale a pena repetir, não é para ler com o intelecto. Não, é para ler com a emoção, é para ler com o espírito, é para ver o que tem por trás da letra. 90% de toda a Bíblia Sagrada, ela é metafórica. É o maior repositório, a Bíblia, de textos metafóricos do que textos literais. Muito pouco da Bíblia fala de textos literais. A maior parte é metafórico, é metáfora, para nos ensinar grandes coisas por trás da letra. Mas por causa das falsas interpretações da Bíblia, acredita-se que o mundo vai acabar. Mas que mundo? Que mundo se a gente já sabe que o universo é portentoso e não tem fim? Não tem fim? Só a nossa Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas, muito mais superiores que o nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, que alimenta 9 planetas ao seu redor. A Terra, que a Terra vai acabar? Vai. Porque tudo que começa tem um fim. Mas segundo a ciência astronômica, dentro de mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, talvez isso aconteça. Quando o Sol se esfriará. Perderá grande massa interior e esfriará. E dessa forma, a vida que existe no sistema solar vai desaparecer, os planetas vão se transformar, porque tudo no universo se transforma, mas daqui a 4 bilhões e meio de anos, porque a ciência astronômica conclui que o planeta Terra está no meio da sua vida. No meio da sua vida. Ainda é um planeta novo. Não se preocupe, meus amados, daqui a 4 bilhões e meio de anos estaremos em outras esferas. Tenho certeza absoluta disso. Mas o mundo sempre acreditou, o homem, que o mundo ia acabar no ano 2000 por causa da falsa interpretação, de interpretação equivocada da própria Escritura Sagrada. Mas o que acontece são ciclos que começam e que terminam, porque faz parte da evolução. São ciclos que vão se sucedendo uns aos outros, porque a nossa evolução também é na espiral. E os ciclos também, né? Ciclos também. Então, pegam o Evangelho de Mateus 24, ou então de Marcos 13, onde Jesus faz aquele sermão profético ao sair do templo, onde Jesus fala que não te admires porque não ficará pedra sobre pedra, que tudo será destruído. Ali, Jesus estava se referindo a 70 anos, aliás, a 30 anos depois daquela época, ou 40, foi no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito destruiu Jerusalém, né, atacou Jerusalém e destruiu o templo. Não ficou pedra sobre pedra, cumprindo-se a profecia de Jesus. Mas daí Jesus começa a entrar em êxtase e Jesus começa a falar. Então, algumas daquelas palavras proféticas de Jesus já aconteceram, e já aconteceram mesmo. Mas Jesus fala que vai acontecer o final dos tempos. Ele não fala que vai acontecer o final da Terra. Ele fala que vai acontecer o final do mundo, de um mundo, para surgir outro mundo. O planeta Terra é um mundo de provas e de expiações. Já foi um mundo primitivo. Então, quando um mundo primitivo termina, é um mundo que termina e começa outro mundo de provas e expiações, mas o planeta é o mesmo. O planeta é o mesmo, não é? Então Jesus quis dizer que quando ouvires guerras e rumores de guerras, não se preocupem, porque ainda não está próximo o fim. Mas olha, guerras e rumores de guerra sempre aconteceram. Desde a época de Jesus, desde antes de Jesus, né? Durante toda a história do planeta Terra sempre houve guerras. E nesse momento, talvez bem menos por causa da pandemia que estamos enfrentando. Mas
Se não é a pandemia, existem sempre 14, 15 guerras acontecendo no nosso planeta, diariamente. Então, guerras e rumores de guerras sempre houve. Terremotos, que Jesus fala no sermão profético de Mateus 14, de Marcos 13, terremotos sempre aconteceram. E isso é perfeitamente natural. Porque o planeta Terra também passa por turbulações, por agitações. Pestes, epidemias, sempre tiveram no planeta Terra todo. Então Jesus fala disso, mas nada nós devemos colocar no campo material. Primeiro, porque Jesus é o nosso governador espiritual e todos os seus ensinamentos são de níveis espirituais. Nada é material. Então não adianta pegar a profecia de Jesus, do sermão profético, e trazer para o campo material. Porque tudo isso sempre ocorreu. Jesus falava de epidemias e de pestes no sentido espiritual, imperfeições espirituais, pestes e epidemias espirituais que nós iríamos passar e enfrentar para vencermos a nós mesmos. Agitações, turbulências, não era do globo, mas terremotos interiores para despertarmos a nossa consciência. O homem iria ter que fazer o seu interior se mexer de alguma forma. A sua mente, o seu espírito precisa ser revolucionado. Você precisa revolucionar a consciência. Então, as palavras de Jesus têm que ser trazidas para o campo espiritual. Algumas coisas têm sentido espiritual, material, mas sempre para nos ensinar coisas espirituais. Sempre, sempre. O ruim é pegar a palavra, o errado é pegar a palavra de Jesus ou da Bíblia literalmente, ao pé da letra. Aí vamos acreditar que Jesus expulsou os vendrilhões do templo achicotada, um homem sozinho, no templo cercado por soldados robustos romanos. Tá? Jesus fez isso sim, mas não daquela forma como está escrito, mas usando um chicote chamado língua, verbo, e a sua presença magnética que fazia tremer até os demônios. Eles se envergonharam do que eles faziam no templo. E eles mesmos viraram as bancas. Claro, por causa de Jesus. Então vai lá, Jesus virou as bancas. Virou mesmo. Mas Jesus é o príncipe da paz. Então se pegarmos as escrituras sagradas pela letra que mata e não pelo espírito que vivifica, vamos sempre cair em erros. E ali no sermão profético Jesus fala. Olha o que Jesus fala. No final dos tempos, que são os tempos de mudança, os ciclos evolutivos da Terra, o sol deixará de brilhar, a lua perderá seu brilho, as estrelas cairão do céu e as potestades divinas serão abaladas. Opa! Vocês já viram estrelas cair do céu? O sol perderá seu brilho? A lua deixará de brilhar? Jesus não falava para daqui a 4 bilhões e meio de anos, não. Jesus falava de um tempo mais próximo do que isso. Então vamos pegar essas palavras de Jesus e trazer para o campo espiritual. No final dos tempos, o sol deixará de brilhar. Amados, na Bíblia todas as palavras proféticas têm um significado. Tem um significado. Sol significa Deus nessa palavra de Jesus. Deus deixará de brilhar. Não que Deus vá deixar de brilhar, Ele mesmo, mas deixará de brilhar no coração do homem. Deus deixará de brilhar no coração do homem. Como na história que eu contei do mosteiro, uma nova moda começa a ser uma moda materialista. As pessoas vão se afastando de Deus dia a dia. E é isso que está acontecendo. Não era assim no passado. Isso é notório. Todos nós acompanhamos a história da Terra e está desse jeito. Jesus ainda fala deixa eu terminar esse texto primeiro. O sol deixará de brilhar, Deus deixará de brilhar no coração do homem, porque o homem se afasta de Deus. A lua perderá seu brilho. A lua aí são as religiões. As religiões perderão seu brilho.
O homem não acredita mais por causa dos falsos profetas que muitas religiões trazem dentro delas. Então, perderá seu brilho. O sol deixará de brilhar. A lua perderá seu brilho, que são as religiões. As estrelas cairão do céu. Mas não são as estrelas como a gente conhece, que isso é impossível de acontecer. Mas são os espíritos superiores que vêm ajudar na transição. São os espíritos superiores que cairão, que descerão do céu para nos ajudar. E as potestades divinas serão abaladas, porque no final dos tempos, como eles trabalham, quem lê o nosso lar sabe disso, como os espíritos superiores trabalham para nos ajudar, para evitar calamidades maiores por causa dos equívocos humanos, do próprio homem, movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, o final dos tempos é isso, os sinais dos tempos são esses. Kardec, no livro A Gênese, no final, ele fala, nesse mesmo capítulo, Sinais dos Tempos, a nova era, ele fala que não serão mais o interior do globo que se agitará, mas as entranhas da humanidade. Não mais as entranhas do planeta, mas as entranhas da humanidade. Porque as entranhas do planeta sempre se agitaram, sempre houve terremotos. Não é mais esse tipo de terremoto, mas as entranhas da humanidade que precisam entrar em convulsão, que a gente precisa mudar. Se não mudamos até agora, precisamos mudar urgente, porque o planeta está passando por uma fase de transição. Então, as estrelas cairão do céu, como Jesus revelou, coaduna com o texto que abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde o próprio Jesus, se intitulando o Espírito de Verdade, para não se revelar diretamente como Jesus, ele fala: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber uma ordem de comando, espalham-se por toda a terra, por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. Os espíritos superiores, o exército de Deus, cairão como estrelas cadentes. Olha aí, ó. Estrelas cairão. A gente precisa estudar as coisas sagradas e uma vai se somando à outra. Quando Jesus fala, quando o Filho do Homem descer em sua glória, rodeado de anjos, lá em Mateus 25, separará os bodes das ovelhas, é na transição. É na transição de um mundo para um outro mundo melhor. Porque aqueles espíritos endurecidos, eles não podem ficar num mundo melhor. Não é deles. Eles terão que ser afastados para não atrapalhar a paz de um mundo novo que está aparecendo. Então essa é a separação dos bodes com as ovelhas. Está lá em Mateus 25. Quando o Filho do Homem descer em sua glória, rodeado de anjos, será para fazer essa separação. E onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso no nascimento do Espiritismo. Jesus de volta, se intitulando o Espírito de Verdade, com a falange de grandes espíritos que colaboraram na codificação, rodeado de anjos, para separar os bodes das ovelhas. É assim que eu vejo. Então as coisas da Bíblia estão se cumprindo. Se a gente for olhar pelo Espírito que vivifica, as coisas estão acontecendo. Então, para mim, o Espiritismo é Jesus de volta. Para mim, o Espiritismo é Jesus redivivo. É Jesus de volta, com a sua simplicidade, nos revelando que as coisas se cumprem mesmo. Porque Jesus não mentiria. Não! É preciso apenas que interpretemos a linguagem de Jesus, a linguagem dos textos sagrados. Não é? Agora, por que Gesualdo está dizendo que estamos no mundo de transição? Não sou eu que estou dizendo que estamos no mundo de transição. Eu quero dizer para vocês, meus amados, uma interpretação que eu faço, baseado nos exegetas, nos grandes interpretadores do Evangelho, inclusive alguns evangélicos que eu acompanho, muito sérios, né? Que eles não falam que é mundo de transição, mas eles falam que é Jesus saindo do santuário. Jesus saindo do santuário, para eles acham que é Jesus saindo do santuário divino e descendo para a terra. O que a gente chama de Jesus de volta, como o próprio Jesus revelou que viria. No final dos tempos ele viria para separar os bodes das ovelhas, lá em Mateus 25. Só que eles falam que Jesus está saindo do santuário divino.
E a gente está chamando isso de início de mundo de transição. Jesus chegando mesmo, não é? Para nos ajudar, para nos ajudar. Baseados em quê? Baseados num texto do profeta Daniel. Para quem não sabe, Daniel depois viria reencarnado como o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse. Por isso que o livro de Daniel é tão semelhante. As profecias de Daniel lá de trás são semelhantes às profecias do Apocalipse. Né? Que não é nada ruim. Afinal de contas, o Apocalipse são revelações que Jesus fez. O próprio Jesus não viria trazer nada de ruim para nós. Mas nos prevenir e trazer algumas verdades que iriam acontecer. Mas nada de material. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E tudo tem ciclo. A nossa vida tem um ciclo. Quando a gente vai chegando já numa certa idade, o corpo começa a dar sinais de que o nosso fim está próximo. É assim na vida material. Em tudo o que acontece, vem os sinais dos tempos. Vem os sinais dos tempos. Não é? O que é a puberdade? São sinais comportamentais, não é? De que a juventude está chegando. O que é a adolescência? São sinais evidentes que a maturidade está chegando, a fase adulta. Então tudo na vida é feito de sinais e os tempos também são chegados. Tem sinais de que os tempos estão chegando. Não o final da terra, de maneira nenhuma. É uma morada abençoada, a nossa morada por enquanto, que vamos ficar aqui o tempo que nós desejarmos. Mesmo quando a terra mudar para melhor, com a permissão de Deus, se nós mudarmos também, nós vamos continuar. Se nós evoluirmos primeiro que a Terra para sermos mandados para um mundo compatível com a nossa evolução, a gente vai se a gente quiser, se a gente pedir a Deus que deixe-nos aqui para ajudar os irmãos de caminhada retardatários, Ele permite. Aconteceu com Bezerra de Menezes, que evoluiu tanto que já era merecedor de um mundo melhor. E quando Celina, enviada de Maria, veio dar essa notícia para ele pediu para que ela pedisse para Maria para ele permanecer por amor a nós mesmos. Celina vai e volta novamente com a notícia: tá bom, Bezerra, Maria manda dizer que você fique o tempo que você quiser. Livre-arbítrio. E também quando há merecimento para isso, claro. Então, meus amados, a Terra é um lugar abençoado onde moramos agora. E precisamos, se quisermos continuar na Terra, mudar o nosso comportamento para melhor. Porque lá no comecinho das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Nessa palavra manso implica uma série de virtudes que precisamos desenvolver. Ou só os bons ficarão. Não tem jeito. Alguns vão ter que sair. E às vezes de forma coletiva. Então, essas catástrofes materiais que acontecem, que sempre aconteceram no planeta, fazem parte também da separação do joio e do trigo. Mas nessas catástrofes também espíritos bons e iluminados, espíritos jamais evoluídos aqui na Terra também vão. Vão até para voltar depois e continuar o trabalho de transição. Né? Na gripe espanhola de 1918, um grande baluarte do espiritismo da época, Eurípides Bassanufo, desencarnou na gripe espanhola. Com 38 anos de idade. Um espírito iluminadíssimo, que eu amo. Por quê? Porque é natural, nós vamos ter que desencarnar mesmo, não tem jeito. E talvez ele precisasse realmente desencarnar naquela época para trabalhar mais à vontade, até mesmo no campo da ciência que ele era, né? Botico, ele era boticário, ele manipulava remédios não alopáticos, mas os remédios naturais, e para voltar depois para continuar sua jornada evolutiva. Então não é só as pessoas endurecidas que são afastadas nas grandes calamidades, não. Que chegou o momento de desencarnar, a espiritualidade aproveita aquele momento e leva, depois ele volta novamente, se for o caso. Não são só os maus que desencarnam, não. Desencarnar todos nós vamos. Agora, permanecer na Terra ou voltar para a Terra para novas reencarnações vai depender de nós, do nosso comportamento. Se formos merecedores, se não, vamos ter que ir para um planeta compatível com a nossa pouca evolução. Por isso que o momento é de transição. E por que eu considero que o momento de transição do planeta começou, olha o que eu vou dizer, no ano de 1844.
segundo o meu conceito. Olha, em 1844 começou o momento de transição do planeta. Que ninguém sabe quanto tempo vai durar, 200, 300 anos, pode ser, mas isso aí não vem ao caso. Mas começou o momento de transição ali que vai durar até séculos. Mas começou a separação ali. Por que será? Porque depois de 1844 surgiu a doutrina espírita, 1857. Né? Antes da doutrina espírita, 10 anos antes, o problema lá das irmãs Fox nos Estados Unidos. Já era a espiritualidade se movimentando. Mas por que, Gesualdo, 1844? Eu falo isso baseado na exegese de pessoas que eu admiro, que eu considero, e num texto do profeta Daniel, que eu vou ler para vocês. Está lá em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 12, diz assim: o chifre lançou a verdade por terra e alcançou sucesso naquilo que empreendeu. Meus amados, chifre nas profecias bíblicas chama-se reinado, poder temporal. É isso que chifre nas palavras proféticas bíblicas significam. Reinado, coroa, reis, poder temporal. E é isso que vem acontecendo. Os homens de poder acham que pode tudo. Às vezes o homem se considera o próprio Deus. Aí vem mais um anjo falando para Daniel. Então ouvi um santo falar. E o santo disse àquele que falava: até quando essa visão do sacrifício perpétuo, da perversidade devastadora do santuário, entregue e do exército calcado aos pés? Até quando isso vai acontecer? Até quando o poder temporal dos chifres, do mundo material, vai prevalecer? Até quando? E aí, então, ouvi o santo, aí ele fala assim, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será restabelecido em seus direitos. Ora, segundo os exegetas, essa profecia aconteceu no ano de 456 a.C. 456 a.C. 456. Muito bem. 2.300 noites e manhãs significam 2.300 dias. Porque uma manhã e uma tarde, que ele fala aqui, depois de 2.300 tardes e manhãs, representam um dia. E um dia nas profecias bíblicas significa um ano. Toda vez que lermos um dia em qualquer profecia bíblica é um ano. Então 2.300 noites, tardes e manhãs é um dia. São 2.300 anos. Muito bem. Do ano de 456, você soma, antes de Cristo, você soma agora 2.300 anos, vai dar 1844 depois de Cristo. Foi mais ou menos quando aconteceu o advento do Espiritismo. Aí eles falam que Jesus saiu do santuário. Não, Jesus nunca nos abandonou. Mas para cumprir as profecias que ele falou que ele viria, arrodeado de anjos, é o Espiritismo arrodeado dos espíritos de verdade, a falange de espírito de verdade. Então não é difícil entender isso. E aí, Gesualdo, vai acabar o quê? Essas catástrofes é sinal de fim do ano? Não. É sinal de mundo de transição natural. Muitos de nós vamos desencarnar, ou outros já desencarnaram, por causa dessas catástrofes. Né? Acidentes de aviões, desencarnes coletivos. Tudo isso é aproveitado pela espiritualidade superior. Tudo isso é aproveitado. Mas o espírito não morre nunca. A matéria se acaba, passa por transformações, isso é perfeitamente natural. Meus amados, o espírito não sai para o corpo morrer. O corpo não morre porque o espírito sai. O espírito sai porque o corpo morreu. Um espírito não pode habitar um corpo morto, sem vitalidade. Não é? Então o espírito sai, o corpo morre e o espírito sai. Depois voltaremos novamente. E aí é um outro tema, a reencarnação é outro tema que também está na Bíblia. Que Jesus falou muito sobre reencarnação, não usando essa palavra que não existia. Não existia na época. Reencarnação é uma palavra criada por Kardec. Né? Falava-se de paligênese, de vidas sucessivas. Né?
Mas Kardec criou a palavra reencarnação. Então nos textos bíblicos você não vai encontrar. Mas vai encontrar palavras que sugerem a reencarnação. Mas aí já é um outro tema, mas vamos voltar quantas vezes forem necessárias. Só precisamos ser bons, mudarmos, para sermos merecedores da terra. Para não olharmos para cima, depois no planeta inferior, e sentirmos saudades de um paraíso perdido. Não é? Porque a terra vai ser muito abençoada. Um mundo melhor vai ser muito melhor de se viver do que esse. No planeta de regeneração, que a terra vai se transformar, ainda vai haver maldades. Mas o bem vai suplantar as maldades. Agora, no planeta de provas e de expiações que está no fim, o mal suplanta o bem. Mas, visivelmente, no planeta de regeneração, o bem vai suplantar o mal. Ainda vai ter pessoas más ainda, mas para aprender com os bons que ainda ficam. E assim vamos continuando. Já fomos planeta de prova de primitivo. Já fomos, a ciência mostra isso, a arqueologia mostra isso, que já fomos povos primitivos. Mas esse ciclo já terminou. E se iniciou um novo ciclo de provas e de expiações, já muito mais moderno, já muito melhor para quem ficou. Quem não foi compatível teve que sair. Capela já passou por essa transformação de provas e expiações para o mundo de regeneração. Capela, naquela oportunidade, segundo Emmanuel, 10 mil anos atrás. E alguns espíritos de lá, que eram recalcitrantes, que iriam perturbar a paz de um mundo melhor, tiveram que migrar para cá, e Jesus recebeu todos eles aqui. E a Terra deu um grande avanço em termos tecnológicos da época, pirâmides do Egito e tudo isso, sob o comando de Jesus. Jesus recebeu esses espíritos recalcitrantes. Muitos já evoluíram, se arrependeram e voltaram para a capela. E muitos ainda continuam aqui revoltados, porque foram expulsos de lá. Essa é a grande simbologia do paraíso perdido. Essa é a grande simbologia. E acontece isso em todos os mundos. Os mundos são solidários nessas verdades. Com a Terra está acontecendo isso, é transição. É transição. Tudo acontece. Então precisamos mudar. Precisamos ser bons. Precisamos aprender a amar. Precisamos. Porque diz lá na última pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 119, em alguns livros 118. Infelizes os que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Infelizes os que colocam todas as suas energias em bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo das suas misérias. Olha, a doutrina espírita não nos esclarecendo que a gente precisa mudar. Não é? Porque vai acontecer choros e ranger de dentes no final da separação do joio e do trigo. Mas não é abalos físicos que vão nos meter medo. A gente precisa abalar as nossas estruturas espirituais, íntimas, para mudarmos para melhor. A peste negra, em 1347, matou 70 milhões de humanos. Muito mais do que essa pandemia está acontecendo. E vai acontecer, a pandemia vai terminar, não vai chegar nem nos pés da peste negra. A gripe espanhola, que eu me referi agora há pouco, de Eurípides Passanufo, ceifou a vida material de 30 milhões de terráqueos. 30 milhões. Essa pandemia também não vai chegar nem perto. A Segunda Guerra Mundial ceifou a vida de 50 milhões de pessoas. Também essa pandemia não vai chegar nem perto. Nem perto. E em 1866, grandes epidemias que depois de uma imensa chuva de estrelas cadentes, dizimou a população toda das Ilhas Canárias. Então isso sempre aconteceu no planeta Terra. Esses desencarnes em massas, coletivos, sempre aconteceram. Mas não era disso que Jesus falava. Jesus falava que no final dos tempos, nessa separação do joio e do trigo, nós precisamos mudar. Não é levar para o campo material das catástrofes, mas para os abalos íntimos do nosso espírito.
Como diz o livro da Gênesis, não são mais as entranhas da terra que se abalarão, mas as entranhas da humanidade. No último capítulo do livro A Gênesis, da nossa codificação, vou ler para não pecar com as palavras. Onde fala sobre a nova era, a nova geração, Kardec, os benfeitores espirituais ditam isso para Kardec. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Olha o que eu falei. Isso foi em 1865 e 68. O livro A Gênese. A época atual é de transição. Já era transição. Não falei que começou em 1844? Olha o que ele fala aqui, em 1868. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Porque uns chegam e outros vão. Os elementos vão se confundindo, como está acontecendo desde aquela época até agora. Então a transição demora, ninguém sabe quanto tempo vai demorar isso. Ninguém sabe. Só o Pai sabe. Nem Jesus sabe. Ele disse, nem eu sei, só o Pai sabe. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Os espíritos. E cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. Então a gente vai vendo. São características de pessoas que a gente sabe. A gente sabe quem é merecedor e quem não é. Se nós sabemos, né, pelo nosso julgamento errado, imagina a espiritualidade. Então, já dá para saber. E cada uma dessas pessoas já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. A maneira pela qual se opera a transição é bastante simples. E, como já se viu, ela é toda moral e não se afasta em absoluto das leis da natureza. Essa transição é feita, ela é toda moral. Aí, na sequência, Kardec dá uma ilustração de como isso acontece. Ele dá o exemplo de um grande regimento de soldados cruéis, de soldados endurecidos, que precisa mudar. Esse regimento de soldados precisa mudar para melhor. E como é que o grande comandante faz? Ele vai tirando desse regimento alguns soldados. Às vezes 1, às vezes 10 de uma vez, às vezes 100 de uma vez. E na medida que ele tira um, ele coloca um outro bom. Na medida que ele tira 10 ruins, ele coloca 10 bons. Na medida que ele tira 100 ruins daquele regimento, ele coloca 100 bons. Então ele vai tirando os ruins e colocando os bons. É assim que acontece. E com o passar do tempo, todo aquele regimento, ele vai ter só soldados bons. É um exemplo assim que Kardec dá como é feita a transição. E ele fala que os elementos se misturam aí, né? Claro, já está chegando espíritos que são as estrelas cadentes caindo do céu para ajudar na transição. E está indo muita gente embora, infelizmente, para mundos inferiores, outros para mundos superiores. Isso é muito comum e natural no universo. Muito comum e natural no universo. Então não devemos nos abalar, tá? Não devemos. Essa pandemia, sob o ponto de vista espírita, é natural. É natural. Mesmo que seja forjada pelo próprio homem. Mas Deus se utiliza dos escândalos sempre para alguma coisa boa, né? Os escândalos ainda são necessários, mas ai daqueles que forem promotores dos escândalos. Então tudo coaduna para a evolução e Deus se utiliza de tudo para o nosso bem. Então a Terra não vai acabar nem tão cedo, vamos evoluir muito ainda para isso, né? Vamos estar em outros planetas, em outras moradas. Uma vez alguém me perguntou para Chico Xavier, Chico, e se o mundo acaba? Ele falou, nosso pai é tão bom, minha filha, não se preocupe, que ele vai arranjar um outro cantinho para a gente morar, nesse universo tão grande. Né? Então nós vamos desencarnar, isso é perfeitamente natural. Como vamos desencarnar, não sabemos. Olha, normalmente o nosso desencarne vai ser baseado na vida que levamos. Olhem para a sua vida. Qual é a vida que você leva? É uma vida material? Cuidado, porque o desencarne não vai ser muito fácil. É uma vida mais espiritual. Você olha o mundo e vive o mundo mais de forma espiritual. Você olha o mundo com os olhos espirituais, desprendido de coisas pueris que a ferrugem come, que o ladrão rouba, que a traça corrói.
Você vive assim? Então não se preocupe. Você dá valor às coisas espirituais? Buscai o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas virão como acréscimo? É assim que você faz? Então seu desencarne vai ser muito prazeroso. Porque vai ser uma libertação. Então não há o que temer. Mas não há mesmo. Nós vamos desencarnar de qualquer jeito, isso é inexorável. É a única certeza que nós temos. A única fatalidade que a doutrina espírita nos apresenta é a morte. Mas nem a hora a gente sabe, ainda bem. Mas é fatal. Todos nós vamos desencarnar. Mas o mundo vai continuar. O mundo vai melhorar, apesar dos nossos olhos maldosos, que a gente sabe, tá piorando. Não vai não, tá piorando, tá melhorando. Tudo faz parte de uma evolução. Tudo. Então, as grandes pandemias, guerras, catástrofes que já aconteceram, muitas vezes foram piores do que essas que estão acontecendo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, no capítulo 25, diz assim: mas é chegado o tempo de um ajustamento de todos os valores humanos. As dolorosas expiações são prelúdios dos últimos ais do Apocalipse. As expiações dolorosas são prelúdios dos últimos ais do Apocalipse. São as expiações dolorosas. Os últimos ais do Apocalipse, que também é um livro revelação. Livro escrito por Daniel, agora na figura de João, o evangelista. Os grandes ais. Sofrimento sempre vai existir. Enquanto a terra for planeta de provas e expiações, é um grande manancial de choros e ranger de dentes. E vai ter muitos ais assim, desse ponto de vista. Por isso que a gente não tem que se preocupar com isso, e sim com a nossa evolução moral, para sofrermos menos. Jesus falou tudo o que era preciso falar. A receita chama-se Evangelho. Mas a receita está lá, escrita, pronta. Eu disse isso na última palestra. Mas se eu não for na farmácia e não comprar o remédio, e tomar o remédio, eu não fico bom. Mesmo estando com a receita no bolso, a Bíblia, não fico bom. Eu preciso tomar o remédio, colocar em prática os ensinamentos. Aí sim, eu vou ficar bom, porque Jesus é o grande médico das almas. O poeta contemporâneo Zé Ramalho escreveu alguma coisa que vai acontecer do terceiro milênio para frente. Do terceiro milênio, a gente já está no terceiro milênio. Do terceiro, olha que poesia profética. Só que o poeta Zé Ramalho, ele escreve do ponto de vista material. Mas isso vai acontecer também, porque a evolução se dá nos dois campos, morais e materiais também. A Terra vai mudar para melhor. A Terra já foi muito mais feia, até o globo terrestre já mudou, o mapa mundi já mudou, porque a Terra vai evoluindo também. Como diz Castro Alves, no Parnaso de Além Túmulo, tudo evolui, tudo sonha. Então, Zé Ramalho coloca ali a evolução material, mas é lindo. Do terceiro milênio para frente, quando o último adeus desse milênio despedir-se de toda a humanidade, haverá uma grande novidade entre átomos, íons e hidrogênio. Nascerá desse todo um grande gênio com enorme cultura diferente, ensinando para todos claramente o porquê de uma causa ter efeito. Estará nosso globo desse jeito, do terceiro milênio para frente. Podem crer que daqui a uns 100 anos, automóveis não queimam gasolina, não há mais reatores nem turbinas provocando ruídos desumanos. Nesse tempo, os norte-americanos é que pedirão dinheiro para a gente. Nós faremos com eles prontamente tudo quanto que conosco eles têm feito. Estará nosso globo desse jeito, do terceiro milênio para frente. Em 2500, mais ou menos, haverá mudança geral por toda parte. Os humanos escrevem para Marte, pegam táxi aéreo para Vênus. Já os grandes não zombam dos pequenos, porque o mundo só terá um presidente, que vai unir Ocidente e Oriente, sem Senado, sem Câmara, sem prefeito. Estará nosso globo desse jeito, do terceiro milênio para frente. O nosso globo vai estar bonito, vai estar evoluído. Mas para isso nós precisamos evoluir juntos, para fazermos jus a este mundo, para permanecermos nele, para não sairmos, não sermos afastados para um mundo compatível com a nossa pouca evolução e desinteresse. Precisamos nos interessar mais para mudarmos, para continuarmos nesse planeta que tanto amamos, que tanto desejamos permanecer. Tal qual Bezerra,
já merecia um mundo melhor, mas por amor ao planeta e a nós todos recalcitrantes, ele fica, ele permanece conosco para nos ajudar enquanto espírito evoluído, enquanto médico, a serviço de Jesus, sempre a serviço de Jesus. Meus amados, nós já fomos um planeta primitivo. Quando foi que isso acabou? Ninguém sabe. A mudança é imperceptível, a gente não sabe quando começa uma fase e termina outra. Só o Pai sabe. Nem as que já terminou, a fase que já terminou e a fase que já iniciou, a gente não sabe em que ano foi, em que época foi. Só o Pai sabe. Agora também não vamos saber o dia da mudança, quando isso aqui será somente um mundo de regeneração. Só o Pai sabe, segundo Jesus. Mas a Bíblia fala disso também, viu? Outras palavras. Segundo a interpretação mais correta do dilúvio de Noé, foi ali que terminou o planeta primitivo. Mais ou menos naquela época do dilúvio. E aí na Terra permaneceu a família de Noé, ou seja, espíritos melhorados. Porque aqueles que não mereciam, eles desencarnaram no suposto dilúvio da Bíblia. Mas aquilo é uma metáfora também. Aquilo é uma metáfora que fala de uma transição de um mundo para outro, aqui na Terra mesmo. Não houve esse tal dilúvio. Arca de Noé. Arca, aliás, a palavra arcano vem de arca. Quando construímos arcanos espirituais dentro de nós, entraremos na arca. Arca de arcano, de sermos pessoas melhores. Santos. Santos. Porque santo não é aquele que a gente vê na igreja, aquelas estátuas. Não, não é isso. Santo é aquele que trabalha, é aquele que erra e que se arrepende. Santo é uma pessoa que está no caminho certo, ou procura estar no caminho certo. A própria Igreja Católica fala: nós somos um povo santo e pecador. Nós somos um misto de sombra e luz. Nós somos um misto de sombra e luz. Então nós estamos no caminho evolutivo. Só precisamos desenvolver mais luz para sermos verdadeiramente felizes. Então, se a gente for pegar a metáfora bíblica, o mundo primitivo acabou por ali. Segundo a interpretação bíblica, através de metáfora, na Arca de Noé. A arca que nós mesmos desenvolvemos dentro de nós, para sairmos de um mundo pecaminoso para um mundo melhor. Porque, segundo a Bíblia, o dilúvio de Noé, como a Bíblia quer falar, aconteceu 2.348 anos antes de Cristo. 2.348 anos antes de Cristo. Com mais 2.000 agora que estamos depois de Cristo, 4.000 anos, a humanidade não teria esses quase 8 bilhões de habitantes. Com apenas uma famíliazinha de Noé. Impossível. Impossível. E a diversidade de raças que o planeta agrega. Impossível. E esse tempo da Bíblia também é metafórico. Segundo a Bíblia, a Terra se iniciou 4.000 anos antes de Cristo. Sem condições. A ciência já mostrou que a própria Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Então a Bíblia é toda metafórica. Mas a Bíblia é verdadeira. Só precisa ser entendida com o olhar do Espírito. 1642, segundo a Bíblia, 1642 anos depois da formação da Terra, da aparição de Adão e Eva. Né? Somente em 1642 depois acontece são números metafóricos. Mas por isso que, para mim, no meu entender, na minha exegese, interpretação bíblica, o dilúvio representa um marco, uma divisão de mundo primitivo para um mundo de provas e de expiações em que vivemos. E que agora está passando por uma transição natural. Tudo isso é muito natural no nosso planeta. Só precisamos entender assim. A gente sabe que em breve vai ter, mas esse em breve pode demorar 300, 400 anos, não importa. Mas está a transição acontecendo. Vai ser um mundo melhor. O mundo espiritual é dos espíritos mais superiores, é um mundo melhor. Mas não adianta nada a gente saber disso, mas não fazermos nada, não prepararmos a mala para embarcarmos nessa. O discípulo chega a Buda e fala: Buda, eu conheço todos os seus ensinamentos teóricos, eu conheço todos os seus ensinamentos que me ensinam a crescer espiritualmente. Todos. Todos os seus ensinamentos, Buda, eu conheço de cor. Mas eu não tenho forças para praticá-los. O que é que eu faço?
Buda então pensa um pouco e lhe diz: meu filho, é como se você soubesse que do outro lado do oceano tem uma cidade, onde as pessoas ali vivem felizes. Quem chega lá vive feliz. Você sabe disso. Mas você ainda não arrumou a mala, você ainda não comprou a passagem e você ainda não embarcou no navio. Então não interessa você saber que do outro lado do oceano existe uma cidade feliz. Uma cidade onde todos os habitantes e quem chegam lá são felizes. Não adianta. Se você ainda não comprou a passagem, não embarcou e não arrumou a bagagem. Não adianta nada você saber. Aí o discípulo olha para Buda e fala: e o que é que eu faço? E Buda fala: dê o primeiro passo. E o caminho vai se mostrando por si mesmo. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Que nós demos o primeiro passo. E o caminho vai se mostrando por si mesmo. E a gente vai preparando a mala, vai arrumando a bagagem, vai comprando a passagem e vamos embarcar num navio para uma cidade onde as pessoas vivem felizes. Mas isso vai depender de cada um de nós. E tenhamos força para isso. Mas sem susto, sem medo, porque Jesus é o nosso governador, Jesus é o nosso comandante, Ele está no leme, Ele está no comando de tudo. Meus amados, que os ventos da felicidade sempre assoprem em tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da harmonia, da felicidade sempre ilumine seu rosto e brilhe em seus pés, levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre suas cabeças e até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente, que Deus o tenha ou que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agora, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por esses instantes e no final que cada um possa beber a sua água, que certamente será o remédio que precisamos agora. E não importa o que sentimos, Deus sabe das nossas necessidades. Está sob a vontade dEle e dos Espíritos superiores a ajuda que precisamos. Vamos cerrar levemente os nossos olhos para agradecer a Deus por esses instantes em que estamos aqui, aprendendo cada vez mais e pedindo ajuda aos Espíritos superiores que nos deem força para praticarmos esses ensinamentos teóricos que detemos. Porque precisamos praticar para sermos verdadeiramente felizes. Sempre foram as grandes ordens divinas enviadas pelos grandes avatares da humanidade, que transformemos as nossas vidas, que criemos arcas dentro de nós para nos transformarmos em arcanos, em espíritos melhores, porque o mundo só vai mudar com a transformação íntima de cada um de nós. O planeta é material, mas seus habitantes são espirituais encarnados. São espíritos encarnados que precisam mudar. Que o mundo possa antever essa realidade. Que os lares desenvolvam um contato com a espiritualidade maior. Dentro de cada religião que cada um professa, mas que separem 1 hora por semana, meia hora, 20 minutos, para se dedicarem unicamente à sublimação dos seus sentimentos, do seu amor. Como nós espíritas fazemos no Evangelho no Lar. Que todos os lares do planeta desenvolvam essa prática, para que o mundo possa ser, em breve, um mundo melhor, para que possamos fazer parte deste mundo. Senhor,
Sabemos que tudo depende de nós. Dê-nos força e abra os nossos ouvidos para as verdades celestiais. Vibremos por aqueles que sofrem qualquer tipo de sofrimento, os enfermos, para que as dores sejam aliviadas, para que as curas se estabeleçam naqueles que já adquiriram o devido merecimento. Viveremos por aqueles que desencarnaram, principalmente os que desencarnaram recentemente e que ainda não encontraram o caminho da luz, o caminho da verdadeira pátria espiritual. Que cada um possa olhar para si mesmos e reconhecerem seus erros e defeitos e se arrependam verdadeiramente para que uma estrada de luz se abra à sua frente. Porque é assim que a ajuda vai acontecer. A ajuda que receberemos também só depende de cada um de nós. Vibremos pelos nossos governantes, pelos que nos governam fisicamente e os que nos governam espiritualmente, para que eles sejam felizes nos seus mandatos, para que eles sejam felizes nas suas missões de ajudar ao nosso planeta, por enquanto tão sofrido. Façamos a nossa parte para que o nosso mundo seja um mundo de regeneração, um mundo onde o bem vai suplantar o mal, porque o mal é transitório, porque o bem é infinito, o bem é perene, porque o bem é de Deus. E assim, na certeza de que assim é, de que assim será, agradecemos a espiritualidade, a Jesus e rogamos ainda as bênçãos de Deus para verdadeiramente sermos felizes aqui e agora. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber as nossas águas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Um grande beijo em cada coração.